Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente vai resolver dois exercícios. O primeiro deles é essa questão 52 do material de vocês da Federal da Paraíba. Vamos ver o que essa questão fala. Ó. Estudos realizados por pesquisadores da UFPA acerca das propriedades físicas de óleos extraídos de espécies vegetais de nossa região têm se revelado quanto à sua aplicação cosmética bastante promissores. Suponha agora que para algum dos óleos utilizados, a medida do índice de refração em uma varredura do infravermelho até o ultravioleta tenha como resultado o diagrama abaixo em função do comprimento de onda incidente no ar medido em nanômetros. Então, você está analisando aí os olhos, né? Você está vendo como que a luz se comporta nesses olhos, como que ela refrata neles. Então, tem um gráfico de índice de refração por comprimento de onda. Então veja que quanto maior o comprimento de onda, menor é o índice. Tudo bem? Tem que ter isso em mente. Vamos ver o que a questão pede na letra A. Com base na compreensão do gráfico, em conjunto com o espectro das radiações, responda. Letra A. Na região visível, o índice de refração do tal óleo será maior para a luz azul ou para a luz vermelha? Justifique. Vamos lá, pessoal. O que você tem que saber primeiro? Do espectro, você tem as cores características. E as cores características, elas têm uma ordem de acordo com o que a gente vai analisar, que é o comprimento de onda e a frequência, para consequentemente falar sobre o índice de refração. Então, olha só. Tem que lembrar que é o VA-VAV, né? VA-VAV. Olha só. Essas letrinhas vão representar as nossas cores, certo? A primeira delas é o vermelho. Vermelho. A segunda delas é o alaranjado. Isso aí, galera. Alaranjado aqui. É a segunda cor. A terceira cor é o amarelo. Tons de amarelo. Ok? Então, o amarelado aqui, né? Aqui. A quarta cor é o verde. Isso dentro do espectro visível, certo? A quinta cor é o azul. A próxima cor é o anil, tá? O anil é como se fosse um azulzinho. E por fim, o nosso violeta, né? Então, o violeta está mais puxado para essa cor aqui. Tá bom? Então, essas cores, elas têm uma ordem de acordo com o comprimento de onda delas, de acordo com como elas refratam no nosso prisma de Newton. Lembram disso? A gente tem que lembrar que o comprimento de onda, ele aumenta do violeta para o vermelho. A cor vermelha é a que tem maior comprimento de onda. Então, aqui é menor, do menor valor para o maior valor. Ou seja, a pergunta é em relação à luz azul e à luz vermelha. Então, olhando o gráfico agora, você consegue indicar qual que é o índice de refração, né? O índice de refração vai ser maior para qual das cores? Vamos ver, ó. Entre o azul e o vermelho, qual deles tem menor comprimento de onda? O azul. Então, eu posso escrever que o comprimento de onda azul é menor que o comprimento de onda do vermelho. Ok? Agora veja que conforme o comprimento de onda aumenta, o índice de refração cai. Ó, ele diminui conforme o lambda aumenta. Portanto, quem tiver o maior comprimento de onda, que é o vermelho, vai ter menor índice de refração. Então, eu posso falar que o índice de refração do vermelho, que eu vou chamar de NV, e o N do azul, que é o NA, eu consigo montar uma relação entre eles, né? De novo, quanto maior o comprimento de onda, menor é o N. Se o vermelho tem um comprimento de onda maior, ele tem um índice de refração menor do que o azul. Então, o índice de refração do azul é maior do que o do vermelho. Essa é a relação que a letra A queria. Tudo bem? Tem que lembrar do espectro de luz visível, tem que lembrar das cores e como elas se relacionam conforme eu analiso o seu comprimento de onda. Tudo bem? Essa foi a nossa letrinha A. Vamos dar uma olhada na letra B agora? Ó, a letra B, ela fala o que pra gente? Qual será o comprimento de onda no óleo? Então, pega, eu quero o comprimento de onda no óleo. Então, eu vou chamar de lambda O, ok? De um laser, eu não sei a cor desse laser agora, né?
mas tem 500 nanômetros no ar. Então, se é no ar, o índice de refração do ar vocês conhecem, né, gente? Vale 1. O lambda no ar, desse laser no ar, é de 500 nanômetros, ok? E aí, é perguntado o comprimento de onda desse mesmo laser, só que é se propagando no óleo. Vamos lá. O que eu conheço do índice de refração? Eu sei que o N do ar é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio analisado. O N do ar é 1. A velocidade da luz no vácuo é uma constante e a velocidade da luz, eu vou usar aquela equação fundamental da ondulatória, ó, lambda vezes F, não é? Analisando no ar aqui, tudo bem? Então vai ficar 1 igual Czinho sobre o lambda desse laser no ar é de 500 nanômetros, então vai ficar 500 vezes F. Você tem que lembrar da propriedade da ondulatória, que por mais que a luz, que é uma onda, a onda lá, por se propaga de um meio e vá para o outro, ela não tem sua frequência alterada, tudo bem? Então o F não precisa diferenciar. Então eu sei que a nossa velocidade da luz no vácuo será dada por 500 vezes F, ok? Agora, se eu quero no óleo, eu tenho que analisar C sobre V no meio, que seria o óleo, não é? Então o índice de refração no óleo para o comprimento de 500 nanômetros seria quanto? Mais ou menos ali 1.3, né? O Czinho eu não sei, mas é aqui que vem a grande sacada da questão. Essa velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, então esse Czinho está aqui, né? É o mesmo. E eu sei que ele vale 500 Fs. Então eu vou aplicar essa substituição aqui. Portanto, no lugar da velocidade da luz no vácuo, eu vou colocar como 500 vezes F. Aqui embaixo, velocidade da luz no óleo será lambda no óleo, que é o que eu quero, vezes o F. Perceba que o F é o mesmo, então, ó, corta, né? Está dividindo, vai multiplicando, 1,3 lambda zero igual a 500. Portanto, meu lambda no óleo será 500 sobre 1,3. 500 dividido por 1,3 dá aproximadamente 385. Como eu usei o 500 aqui em nanômetros, vou usar aqui em nanômetros também. Pronto, está aqui a resposta na letra B. Mexemos aí com conceitos básicos de ondulatória, não é, galera? Bom, então essa foi a primeira questão que eu tinha me proposto a resolver com vocês. Vamos ver mais uma? Questãozinha da Federal do Maranhão. Vamos lá, ó. Observa-se que luzes emitidas por galáxias distantes são deslocadas para o vermelho. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que a luz que é emitida de uma galáxia que está muito longe, ela tende a ir para um tom avermelhado, ok? Essa observação fundamenta a expansão do universo e levou os cosmólogos, cientistas que estudam a origem do universo, a proporem a teoria do Big Bang. De acordo com essa teoria, há bilhões de anos, toda a energia do universo estaria concentrada em uma região muito pequena. Após uma grande explosão, o Big Bang, a energia foi se espalhando. Houve um desacoplamento entre matéria e energia. O aparecimento das forças de interação da natureza e até hoje o processo de expansão do universo continua. O deslocamento para comprimentos de ondas maiores é causado pelo afastamento da fonte emissora, provocando um aumento no comprimento de onda da luz emitida. Que fenômeno óptico explica o deslocamento para o vermelho? Vamos lá? Imagina que você é um observador, você está aqui. Você está aqui. Olha que olhinho maravilhoso. E aí a galáxia que está tão distante, vou colocar ela como um pontinho, ela está emitindo luz, ok? A galáxia que está tão distante, ela pode ter dois movimentos na malha espaço-tempo. Ela pode se movimentar em direção ao seu olho, ou no sentido do seu olho, ou no sentido oposto ao que o seu olho se encontra. Então, nesse caso, está falando aqui, o deslocamento é causado pelo afastamento, provocando um aumento do comprimento de onda. Então, o deslocamento que está falando aí é o afastamento, não é? Então, a sua fonte emissora, ela está se afastando, ok? Esse afastamento vai fazer com que eu tenha uma alteração no comprimento de onda. Aí você tem que lembrar lá de um conceito visto lá no primeiro ano, que eu expliquei para vocês,
que é o efeito Doppler. Quando uma fonte sonora, que é o que você viu no primeiro ano, uma onda mecânica, ela se aproxima de você, você sente um som mais agudo. Isso faz com que eu tenha comprimentos de onda muito pequenininhos, e aí eu tenho uma altíssima frequência. Já quando a fonte está se afastando de mim, eu sinto um som mais grave, então eu sinto comprimentos de onda maiores, portanto frequências menores. Dessa forma, ele está falando aí que essa fonte emissora, por ela estar se afastando, nós temos aí um aumento do comprimento de onda. Então isso bate certinho com o conceito que falamos, que é o efeito Doppler. Então a resposta correta, letra B, efeito Doppler. E aí fica puxado mais para o vermelho, né? Essa onda eletromagnética que chega no meu olho e está vindo na minha direção. Por que não poderia ser refração? Refração é quando a onda ela passa de um meio para o outro, mudando aí sua velocidade sem mudar a sua frequência. A difração tem que lembrar lá do experimento do Young, que é aquele da fenda dupla, que a luz ela passa pela fenda, sofre difração, e nós temos a interferência das ondas resultantes, ou seja, cada fenda funciona como uma nova fonte. A interferência é quando as ondas eletromagnéticas, ou seja, de mesma natureza, elas interagem, sendo essa interação construtiva ou destrutiva. E a reflexão é quando essa onda eletromagnética ela bate numa superfície refletora e volta, por exemplo, no espelho plano ou espelho esférico. Tudo bem? Então, alternativa correta, alternativa B. Espero que tenha ficado claro aí uma explicação rápida dos fenômenos, juntamente com a questão anterior que resolvemos, tá bom? Então, hoje ficamos por aqui e a gente se vê na próxima aula, tá bom, pessoal? Um beijão e até mais.